Fala, minha galera top! Marcão tá de volta, tá aqui com o YouTube, com Na Cara do Gol, para poder ajudar vocês, né? E, cara, hoje vai ter o jogo da seleção brasileira. Eu sei que muita gente está criticando a seleção brasileira, né? Sei que a seleção brasileira ultimamente não vem encantando, não vem jogando aquilo que a gente espera que eles joguem, né? E tem muita gente criticando o trabalho do Tite, apesar do Tite ter bons números, ter tido apenas na sua carreira, né? Apenas 2 derrotas oficiais em jogos oficiais com a seleção brasileira, mas muita gente ainda questionando o trabalho do Tite, né? Muita gente questionando algumas opções que o Tite tá optando, mas, cara, a seleção realmente é um pouco mais complicado, porque os caras não se encontram tanto assim, né? Então, para você manter um nível de entrosamento dentro da seleção brasileira é muito complicado. Então, por isso que geralmente o que é que acontece? Tem alguns jogadores que vêm se destacando, né? E que não são convocados, mas a gente tem que entender que a seleção brasileira está sendo preparada para uma Copa do Mundo. Então, se você começa a girar muito o elenco, a rodar muito o elenco, você acaba tirando o entrosamento daqueles jogadores. Porque imagina o treinador passar uma tática para os jogadores hoje, beleza? Nessa etapa agora das eliminatórias, e aí daqui a pouco, na próxima convocação, já vem jogadores diferentes. Aí já tem que passar novamente tudo para esses jogadores. E aí depois já vem outros jogadores, porque o momento daqueles que foram convocados da última vez já não está tão bom assim. Então, é um pouco complicado trabalhar com a seleção brasileira por conta disso, né? Então, por isso que eu não critico tanto o trabalho do Tite, porque ele entrega resultado sim, né? Acabou perdendo aquele jogo para a Bélgica, no detalhe, onde a seleção brasileira foi melhor, perdeu o jogo para a Argentina, onde a seleção brasileira foi melhor. Eu sei que também não vem cantando tanto, mas alguns jogadores da nossa seleção caíram de rendimento. É o caso, por exemplo, do Neymar, velho. O Neymar, que é o nosso principal astro, o nosso craque, né? O nosso ídolo, né, da seleção, por mais que muita gente critique, eu fico puto quando eu vejo algumas críticas em relação ao Neymar, né? E o Neymar não tá tão bem, o Neymar tá vivendo a sua pior fase hoje na seleção brasileira, né? Mas é o nosso craque, acredito que ele pode recuperar a sua bola, né, o seu futebol, voltar a jogar bem novamente. Nós temos grandes craques em outros setores do campo, novos craques surgindo. É o caso do Rafinha, por exemplo, do Leeds, né? O Rafinha entrou nos 2 jogos agora, nos últimos 2 jogos, entrou no segundo tempo e, cara, tem sido o melhor jogador da seleção brasileira, mesmo entrando no segundo tempo. Vem se destacando demais mesmo, né? Inclusive contra a Venezuela, né? Ele entrou e mudou completamente o jogo contra a Venezuela. Então, é um jogador que vem se destacando demais, que é o Rafinha. O Antony também, que chegou agora, tá jogando muito bem, mas, pô, nada comparado ao Rafinha, que eu destaco muito mesmo. Galera, o Brasil hoje enfrenta a seleção do Uruguai, né? O Brasil hoje, o setor defensivo do Brasil hoje é muito forte. É muito forte mesmo. Se você pegar os últimos 10 jogos, se você vir aqui, ó, da seleção brasileira, nos últimos 10 jogos em casa, a seleção brasileira tomou apenas 2 gols. 2 gols apenas jogando em casa nos últimos 10 jogos. Então, isso é um ponto absurdo. No jogo contra a Venezuela, tomou gol porque os 2 zagueiros escorregaram, de fato. Escorregaram, por isso que tomou gol, né? Então, foi um caso muito atípico, que os jogadores escorregaram. Então, a defesa da seleção brasileira é uma defesa muito forte mesmo. E a defesa do Uruguai também é uma defesa muito boa mesmo. Mas o ataque do Uruguai não vem jogando tão bem. Nos últimos 2 jogos das eliminatórias, o Uruguai não conseguiu marcar, né? Não conseguiu, ficou no 0-0 contra a Colômbia e perdeu por 3-0 contra a Argentina. Mas por mais que tenha o Suárez, por mais que tenha o Cavani, o Uruguai caiu muito mesmo de rendimento ofensivamente. Perdeu a Arrascaeta, que era o cara da criação, o cara que estava fazendo a diferença na seleção do Uruguai, e acabou se machucando, acabou se lesionando. Então, realmente caiu muito de produção o ataque do Uruguai. Dificilmente eu acredito que pode fazer gol no Brasil hoje. Pode até fazer, mas eu acho muito difícil fazer gol no Brasil hoje, né? E acredito na vitória da seleção brasileira, mesmo com esses problemas no setor ofensivo, né? Não acredito que vai ser um show, porque a seleção do Uruguai defende muito bem, então não acredito que vai ser um show da seleção brasileira, mas acredito que a seleção brasileira tem condições de sair com a vitória, sim, beleza? Em relação à seleção do Uruguai. Porque tem um ataque bom, que não está jogando tão bem assim, mas tem um ataque bom. Acredito que o Rafinha hoje deve entrar como titular, mas tem uma defesa muito forte, beleza? E está jogando em casa. E o Uruguai não está tendo um bom ataque, não está tendo boas opções lá na frente, não está sendo criativo, mas se defende bem. Então acredito no jogo truncado, mas acredito que a seleção brasileira possa sair sim
com a vitória aqui, tá? E espero que o Neymar jogue melhor hoje, espero que o Neymar se recupere e saia dessa fase, que é a pior fase que eu já vi do Neymar na sua carreira. Tamo junto e vamos para cima, que hoje é dia de seleção, tá? Tamo junto, galera. Até